Nós somos os homens ocos, os homens empalhados uns nos outros, amparados, o elmo cheio de nada. Ai de nós, nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como vento na relva seca, ou pés de rato sobre cacos, em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Os olhos que temo encontrar em sonhos, no reino de sonho da morte, estes não aparecem. Lá, os olhos são como a lâmina do sol nos ossos de uma coluna. Lá, uma árvore brande os ramos e as vozes estão no frêmito do vento que está cantando, mais distantes e solenes que uma estrela agonizante. Que eu demais não me aproxime do reino de sonho da morte, que eu possa trajar ainda esses tácitos disfarces, pele de rato, plumas de corvo, estacas cruzadas, e comportar-me num campo como o vento se comporta, nem mais um passo. Não este encontro derradeiro no reino crepuscular. Esta é a terra morta. Esta é a terra do cacto. Aqui as imagens de pedra estão eretas. Aqui recebem elas a súplica da mão de um morto, sob o lampejo de uma estrela agonizante. E nisto consiste o outro reino da morte, despertando sozinhos a hora em que estamos, trêmulos de ternura. Os lábios que beijariam rezam as pedras quebradas. Os olhos não estão aqui. Aqui os olhos não brilham, neste vale de estrelas tíbias, neste vale desvalido, esta mandíbula em ruínas de nossos reinos perdidos. Neste último sítio de encontros, juntos tateamos, todos à fala esquivos, reunidos na praia do túrgido rio. Sem nada ver, a não ser que os olhos reapareçam como a estrela perpétua, rosa multifoliada, do reino em sombras da morte, a única esperança de homens vazios. Aqui rondamos a figueira brava, figueira brava, figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava, às 5 em ponto da madrugada. Entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra. A vida é muito longa. Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência, tomba a sombra, porque teu é o reino, porque teu é, a vida é, porque teu é o. Assim expira o mundo, assim expira o mundo, assim expira o mundo, não com uma explosão, mas com um suspiro. Esse foi Os Homens Ocos, do T.S. Eliot. E como é lindo, hein, Tati? Nossa Senhora, é muito lindo. Então, esse poema está na lista dos 10 textos, dos 10 poemas mais importantes dos últimos 200 anos. Feito pela revista Bula, entrevistaram mais de 3.000 autores no mundo inteiro, de várias nacionalidades, e esse está na lista dos 10 mais. Então, acho que
vale a pena compartilhar, né? Não, super a De pena. fato, é bem E impressionante. esse poema ele tem duas epígrafes, né? Tem uma epígrafe no livro e uma epígrafe no poema. Vamos começar pela do livro, que ela diz o quê? Mr. Kurtz, He Dead. É um trecho do Joseph Conrad, do Coração das Trevas, e é o trecho que anuncia a morte do personagem central em busca de quem o narrador vai. Esse livro ficou muito famoso porque ele foi adaptado para o cinema pelo Coppola, né? O Apocalipse Now é praticamente uma adaptação, quer dizer, o livro não se passa na Guerra do Vietnã, né? Não, o livro é do século XIX Então. e ele se passa, assim, aquele que era um coronel americano, que é o Coronel Kurtz, que está lá metido na selva e criou uma espécie de seita em relação a ele, que é um desertor do exército americano, é um traficante de marfim na África no século XIX. É a aventura colonial, né? Uhum. Colonialista. E aí ele foi no Vietnã, né? E essa É, poesia é a poesia que o Marlon Brando fala praticamente inteira na é, cena. É a cena final do Apocalipse Now, né? Se eu não me engano. é para mim uma das cenas mais incríveis da história do cinema. É, É é. impressionante mesmo. Tem uma outra epígrafe também. Porque essa epígrafe é a epígrafe do livro, né? Que dá essa referência aí. Aí a epígrafe da poesia começa com a penny for the old guy. Um penny, né? Um penny é uma moedinha, né? Para o velho guy. Porque ele é um poema cheio de referência, gente. Como se a gente vai falar de algumas, mas com certeza vocês vão achar outras. É um poema bastante famoso e cheio de referência. Então, isso é uma referência a uma coisa chamada Noite das Fogueiras, ou o dia do Guy Fawkes, que é o cara da máscara do Anônimo, sabe? Que aparece também no V de Vingança e tal. Eu nem sabia que Que era uma pessoa mesmo, essa máscara do é Anonymous. uma pessoa que liderou uma conspiração para derrubar o rei Uhum. James I ali no final do século XVII, no final do XVI, começo do XVII. Uma conspiração, ele é um conspirador, né? Não é à toa que ele foi adotado como a máscara do Anonymous. Fez uma conspiração chamada Conspiração da Pólvora, que eles planejaram, o grupo dele planejou explodir o parlamento britânico. Que só a Cersei fez depois no Game of Thrones. Desculpa. Não é uma referência da poesia, gente, é uma referência da minha cabeça cagada. Desculpa. E a conspiração foi desarmada e tal. E até hoje o Império Britânico ali, eles comemoram a data que deveria ter explodido o parlamento, é conhecido como essa Noite das Fogueiras ou o Guy Fawkes Day, em que as pessoas fazem que nem a gente faz no Brasil em alguns lugares aí, na Malhação do Judas, né? Eles pegam um boneco do Guy Fawkes e eles queimam nas fogueiras. E é uma prática das crianças pedirem um penny, né, uma moeda, para comprar os fogos de artifício, uma noite de queima de fogos, em referência a essa conspiração da pólvora que não deu certo, né, a pólvora que não foi queimada. O T.S. Eliot era um monarquista, né, como quase todo inglês. Então, o Guy Fawkes ele não é um herói, ele é um vilão da história, que nem o Kurtz no Coração das Trevas também é mais ou menos um vilão. São figuras, de alguma maneira, que se perderam um pouco no próprio ego, sabe? Essa é a Uhum. visão, essa é uma das interpretações, é como o T.S. Eliot traz isso para esse poema. É um poema que está falando dos homens ocos, os Ocos. homens ocos, que Vazios, né? são vazios, eles representam uma inação. Eu acho que esse poema é tão forte, Ana, porque ele foi publicado em 1925, né? E ele é tão contemporâneo, né? Ele traduz, acho que tão bem essa percepção de como a nossa humanidade fracassou, sabe? Como, olha só, nós somos os homens ocos, homens empalhados, o elmo, que é aquele capacete medieval, né, cheio de nada, né? As nossas vozes não querem dizer nada, e ele vai criando um cenário de aridez,
Quer dizer, nós somos as pessoas que estão, nós somos os seres paralisados e vazios numa terra devastada, que aliás é o nome de outro poema célebre do T.S. Eliot. E a poesia tem uma coisa meio de um limiar, né? Como se eles estivessem atravessando pro além, assim, né? Tem. Tipo, atravessando o rio da morte mesmo, né? Eu queria falar de uns aspectos formais da poesia também, assim, a gente vai colocar aí o link para vocês lerem. Tem 5 partes, né? Como vocês viram na leitura, eu coloquei aí. Mas tem aí na 5ª parte, começa com Aqui Rondamos a Figueira Brava, que é uma quadrinha, né? Que provavelmente é uma música infantil, né, Tati? Parece, né? E aí o final de todas as estrofes dessa 5ª parte, ela também está em itálico, que parece uma outra voz, né? Então, porque teu é o reino, a vida é muito longa, porque teu é o reino, e toda a última estrofe assim inspira o mundo, até não como uma explosão, mas como um suspiro, que é lindo demais essa frase, né? Esse verso. Isso também está em itálico, né? Então, isso, em geral, em itálico não é acidental, né? Quer dizer alguma coisa, né? Eu tinha uma professora que falava isso, que num poema toda vírgula tem um significado. Sim. Então, essa disposição gráfica sugere mesmo um coro ou uma outra voz, ainda mais que o T.S. Eliot também foi dramaturgo, então Uhum. essa encenação aí me parece bem razoável. Tem coisas muito interessantes nele, né? Por exemplo, no final do primeiro canto aqui, um canto curtinho, né? Quando este eu que está falando, ele parece que está na beira do Estige mesmo, né? Que você falou, do Rio da Morte. Uhum. Como eu sei disso? Porque está escrito que aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte nos recordam não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens Não, e tem empalhados. esse nos recordos se o fazem, quer dizer, talvez É, eles nem sejam dignos de da memória, né? memória, da É. lembrança, por aqueles que atravessaram, essa palavra atravessaram me parece bem uma É. referência a essa tradição cultural mesmo, de a morte é um rio que se atravessa, né? Uhum. E eles olhando para nós, porque nós não somos nada, né? E aí a expressão maior disso é não existem olhos, né? Os olhos Uhum. que temo, estes não aparecem. Não tem nada. Eu acho que o terror desse poema, e a maravilha dele também, é a capacidade que o Eliot tem de traduzir o nada em imagens, né? É. Assim, o sujeito empalhado, ele é um invólucro, ele é a armadura sem cavaleiro dentro, ele é o corpo sem a alma, e considerando que ele também era cristão, o Eliot, então tem uma dimensão também transcendental, dele está mostrando o quanto esta sociedade, pensa, está no entreguerras, né? 1925 isso. Então você já tinha passado pelo horror da Primeira Guerra, que rendeu um Walter Benjamin, por exemplo, as reflexões sobre a experiência, né? E a morte da experiência de alguma forma. E de repente ele vem com isso: olha, quem somos nós? Nós não somos nem sombras, nós não somos nada, né? A gente tem os disfarces e a terra em que estamos é uma terra árida, seca, esta é a terra morta, esta é a terra do cacto. E essa é como se fosse uma segunda morte. A sensação que eu tenho lendo principalmente essa terceira parte, é que se atravessou para o outro lado não tem nada, o outro É. lado é deserto também, não tem nada, os olhos não brilham, as pessoas não se comunicam, não existe forma nenhuma de afeto, não existe olhar, é tudo frágil, é tudo apagado, é tudo oco, né? E É. aí, a pira total desse final, que é a gente sempre pensar que o fim das coisas, o fim do mundo, o fim de uma era, de uma civilização, é retumbante, É uma explosão, né? uma explosão. Ele fala assim: inspira o mundo não com uma explosão, mas com um suspiro. Ou seja, não sei se também o nosso pessimismo contemporâneo, mas assim, essa coisa de pessoas ocas e cheias, pior é que
não se percebem ocas, né? É, De alguma forma, porque estão empalhadas, cheias de palha, que é nada também, é seco, é uma coisa, né? Palha é vagabundo, é inútil, não é uma coisa. Não que a palha seja inútil, serve para várias coisas, mas, né? Não é. é. Não ofende a palha, por favor, vai ser cancelada por ofender a palha. Tipo, palhófoba. Acho que é impressionante isso também, né? Um poema que tem quase 100 anos, né? E uma sensação tão presente, atual, né? Dessa oquidão, dessa falta de perspectiva também, né? Ai, ai. É um mundo de sombras, ele descreve muito bem quem somos neste mundo em que entre extremos tem uma sombra, né? Que é meio assustadora. Esse é o Poesia Foda da Semana. Se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente no Catarse, o link está aí. Ou, se você não pode apoiar no Catarse, compartilha o vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todo o nosso esforço é para que você goste de poesia. E a gente sabe que tá dando certo, porque tem bastante gente que comenta que passou a gostar. Isso é uma É um glória, orgulho, né, isso. Kátia? Nossa, um maior orgulho. É o que eu Vitória, mais gosto de vitória. fazer isso. É isso mesmo.